Olá! 12% dos brasileiros são dependentes de álcool, um número muito grande de pessoas que não conseguem passar um dia sequer sem beber. E o uso abusivo tem aumentado. Nos últimos 10 anos, o número de pessoas que bebem mais de 4 doses por dia aumentou 4%. E o Brasil já é o 6º país no ranking dos que mais bebem nas Américas. No ponto de encontro de hoje, o problema do alcoolismo no país. No Brasil, esperamos de 6 a 10% da população em uso abusivo de álcool. No mundo, são em torno de 73 milhões de pessoas com problemas relacionados a álcool. Como os grupos de alcoólicos anônimos ajudam a manter a sobriedade dia após dia? O importante é o dia de hoje. Hoje eu não bebi, hoje eu estou evitando o primeiro gole. Essa é a nossa filosofia. Evite o primeiro gole hoje. E a história de recomeço depois de um passado marcado pelo álcool. Eu sou um alcoólico. Eu não sarei, eu não saro. Nunca vou sarar. Eu tenho que aprender a conviver com o álcool, com a sobriedade. Eu tenho que aprender a viver sem o álcool. Porque hoje, se eu tomar um gole, eu tenho certeza que amanhã eu estou saindo. É agora no Ponto de Encontro. Beber uma cerveja depois do expediente ou celebrar uma conquista com um brinde em família. Situações normais para a maior parte das pessoas. Mas e quando não existe um limite para o consumo do álcool? Parar depois do primeiro gole não é nada fácil para quem sofre de alcoolismo. O alcoolismo está dentro do contexto da dependência química. Então, o alcoolismo é o quadro de dependência ao álcool. E como é que a gente sabe que uma pessoa é dependente? Como é que a gente sabe que aquele uso não é mais simplesmente um uso social ou que a pessoa não está simplesmente abusando de vez em quando do álcool? A gente tem alguns critérios, vou citar alguns para você. Quando, a despeito de vários prejuízos, chegar atrasado, problemas nos relacionamentos, brigas, a pessoa tem várias complicações por conta do álcool e mesmo assim ela continua bebendo. Quando a pessoa já tentou parar de beber várias vezes e ela não consegue, porque muitas vezes ela também pode desenvolver sintomas de abstinência. O que é abstinência? Quando ela tenta ficar um período maior sem beber, o corpo dela sente falta da substância e no caso do álcool, por exemplo, começa a ter tremores, sudorese, alteração da pressão arterial e algumas vezes podendo gerar até convulsões. Então, consequências negativas que não são valorizadas, abstinência. Um outro critério é o critério de tolerância, ou seja, algumas pessoas precisam de quantidades cada vez maiores do álcool para ter o mesmo efeito. Um outro critério que a gente tem é o critério de estreitamento de repertório. O que é isso? Todos nós temos vários interesses na vida. A pessoa que está se tornando dependente, ela começa a encaixar o álcool em todas as circunstâncias. A gente costuma brincar, bebe porque está feliz e bebe porque está triste. E o álcool tem que estar presente em qualquer contexto. Se eu chamo para uma festa e não tem bebida, eu não vou porque, ou não pode beber porque aquilo, o meu repertório está muito estreito. A minha faixa, o meu leque de interesses é muito curto. Tudo tem que envolver o álcool. A exposição ao álcool, até por ser uma droga lícita, ela está presente na nossa sociedade, o que facilita essa aproximação com o álcool na mais tenra idade. No Brasil, esperamos de 6 a 10% da população em uso abusivo de álcool. No mundo, são em torno de 73 milhões de pessoas com problemas relacionados a álcool. E cada vez, hoje, mais precocemente. O álcool está na família, nos ambientes sociais, enfim. Isso acaba facilitando o início, Eu tive um problema muito sério com a bebida aos 6 anos de idade. No final de ano, meu pai comprava bastante bebida, então Natal era aquela festa, no interior, aquela coisa de louco, regada muita bebida e essas coisas. E meu pai comprou um garrafão de vinho, daquele licoroso, aquele vinho doce. E eu e mais alguns garotos lá achamos aquele garrafão e começamos a beber. Os meus amiguinhos beberam, pararam, foram embora, ficaram sem problema. E eu quase que tive um coma alcoólico com aquela primeira incursão no álcool. Quando eu fui para o quartel com 18 anos de idade, aí meu alcoolismo se intensificou. Eu comecei a beber mais pesadamente, a ter mais problemas com o álcool.
né? Já passei a ter, fui detido no quartel por causa de problema de alcoolismo. Então já comecei a ter problemas sérios com o álcool. Mas nessa época você se dava conta de que era um problema? Ou você achava que não era um problema? Não, eu achava que eu estava curtindo a vida, eu achava que era normal beber. Foram necessários aí vários anos para frente para eu ver que o alcoolismo é uma coisa que mata. A gente não pode falar exclusivamente de um único fator. Talvez em alguns indivíduos fique claro que aquela variável foi mais preponderante. A gente sabe que existe uma influência hereditária. Filhos de pessoas que bebem ou que têm alcoolismo, dependência ao álcool, tem uma tendência maior a desenvolver dependência ao álcool. A gente tem também uma questão metabólica. A gente sabe que pessoas que metabolizam muito rapidamente o álcool têm uma tendência logo cedo a beber e não se sentirem mal com o álcool, e isso faz com que elas acabem se arriscando mais e consumindo cada vez mais quantidades maiores de bebida. E a gente tem também fatores individuais da pessoa, pessoas que têm problemas emocionais e problemas psicológicos, elas buscam o álcool como uma medida de se automedicar, né, de dar conta das suas emoções negativas. E a gente tem também, indubitavelmente, a questão cultural. O álcool é uma droga valorizada, ela é não só permitida como valorizada, a gente tem um certo glamour diante do álcool, né? Então, se você não bebe, você é visto de uma maneira negativa, você é visto como bobo, você não faz parte da turma. Então, esse é um apelo muito grande para as pessoas começarem a ter um primeiro contato com o álcool. Não é o suficiente para as pessoas desenvolverem a dependência, mas nas pessoas suscetíveis ou vulneráveis, é um gatilho, é um primeiro passo que pode desencadear na dependência, né? É muito comum as pessoas dizerem, mas eu bebo socialmente. O socialmente é todos os dias, né? Então, hoje porque eu estou feliz, amanhã porque eu estou triste, hoje porque eu estou com amigos, amanhã porque eu estou sem ninguém, enfim. E aí nós estamos falando de uma relação psíquica subjetiva do sujeito com a droga, no caso do álcool, além dos fatores ambientais. Fazer uma comemoração, ela é movida a álcool, então isso acaba levando a uma maior facilidade e o sujeito não consegue identificar que o uso que ele está fazendo da bebida está se tornando cada vez mais frequente. Ele toma uma dose, ele vai necessitar tomar mais e assim sucessivamente. E ele não percebe que ele está entrando num ritmo crescente de uso do álcool. Algumas vezes o sinalizador externo, a família, o ambiente, ele pode ajudar nesse sentido, mas aí também irá depender dos fatores da personalidade desse sujeito, de encarar aqueles sinais de alerta como uns sinais de que ele está usando abusivamente do álcool. Eu me casei com 27 anos, tive uns 3 anos de uma vida muito difícil ao lado da minha esposa, muito difícil. Tivemos desentendimentos sérios, problemas sérios, perda de emprego, perda de autoestima, perda disso, perda daquilo, sempre perda, sabe? Nunca ganho. Por causa do álcool? Por causa do álcool. E chegou uma ocasião que eu parei de beber, no estanque, assim, sozinho, não vou parar de beber, aquela coisa ali. Fiquei 2 anos sem beber, 2 anos e um pouquinho. E de repente voltei a beber de novo. Aí quando eu voltei a beber, nasceu a minha filha, que ela tem 32 anos também. E eu fui lá na maternidade, eu já tinha voltado a beber, já estava, né, com a prática toda. E eu fui lá visitar minha esposa, fui visitar ela no hospital. E eu não voltei nem para buscar minha esposa no hospital, fui bememorar. Fiquei 3 dias bebendo, sumido. Minha esposa teve que pegar táxi, minha sogra foi lá buscar, aquelas coisas assim. Muitos dependentes do álcool e dependentes químicos têm o que a gente chama de crenças de onipotência, né? Eles veem a si mesmos, têm um autoconceito de si mesmos e da sua relação com a bebida um tanto quanto distorcido, né? Então eles precisam se auto-enganar, né? Eles meio que mentem para si mesmos e acabam tentando acreditar naquela mentira, porque é um mecanismo de defesa, né? Para não entrar em contato com a sua própria dificuldade, com a sua vulnerabilidade. Eles na cabeça deles, assim, assumir uma dificuldade é sinal de fraqueza, é sinal de inferioridade. Eu não quero me sentir julgado dessa forma e eu não quero me ver dessa forma. O que a gente precisa estimular é que ser forte
Ser resiliente é você abraçar sua vulnerabilidade, é você aceitar que todo mundo vai ter um ponto fraco e alguma dificuldade e encarar isso de frente é um ato de coragem. Né? Então essa visão distorcida tem a ver com essas características psicológicas do próprio indivíduo e também com o fato de o álcool ser uma droga que é lícita. Né? Então o consumo passou batido e foi ocorrendo de uma maneira abusiva ao longo de anos. Né? E você não precisa se esconder para usar o álcool. Pelo contrário, você usa o álcool em momentos de celebração. Né? Há um reforço positivo para o consumo do álcool. Né? Então isso faz com que muitas vezes também a dependência vá se instalando de uma maneira lenta e que a pessoa não vá perdendo um pouco os critérios, os parâmetros de que a coisa está saindo do controle. Em geral, a pessoa busca ajuda e aí ela se identifica como uma pessoa que está em situação de uso abusivo quando os sintomas começam a se tornar físicos ou psíquicos. Então, ou problemas de saúde, né, como câncer, por exemplo, né, ou problemas no fígado, que são os mais frequentes, né, síndromes hepáticas, né, ou os problemas relacionados aos distúrbios neurológicos e psiquiátricos. Então, em geral, as pessoas só buscam, infelizmente, o tratamento quando elas identificam, ou outros que estão ao seu lado e identificam essa relação com as questões orgânicas. E essa ajuda vem dos mais diversos meios. Uma delas completa 70 anos de trabalho no Brasil, com mais de 5.000 grupos espalhados pelo país. É o AA, os Alcoólicos Anônimos, que na simplicidade da conversa ajudam a manter a sobriedade de milhares de pessoas dia após dia. Os participantes vão chegando aos poucos e já sabem o ritual. A cadeira posicionada à frente convida quem quer contar um pouco da própria história, que tem um personagem em comum, o álcool. Eu tinha 10 anos e morava na Vila Marieta lá e meu pai não era alcoólico, ele bebia traguinho assim e eu vi ele beber, fui lá e bebi. Foi a primeira vez que o senhor bebeu? Bebi e era para ter parado ali, né? Eu tinha 2 empregos, né? Um era numa metalúrgica à noite e de manhã eu trabalhava como agente de saúde para a prefeitura. Eu me lembro que na sexta-feira eu recebi minha carta de demissão. E não tinha como mentir, não tinha como enganar. A empresa foi muito gentil, não me disseram que estava me demitindo por causa do meu alcoolismo, mas lá, né, um bêbado trabalhando numa metalúrgica, numa forjaria, num trabalho pesado, deixava muito a desejar, né? Certa vez eu vindo do serviço, com uma dor no estômago, né? Aí eu falei, hoje eu não vou tomar. Isso era uma quinta-feira à noite. Aí eu fui no médico e tal, e examinou tudo. Falei, tem que levar ele agora para operar. Eu estava com a vesícula. Eu falei, puxa vida, se eu tomar um gole agora, hoje, amanhã, né? Vai sarar, dar uma maneirada, né? Segunda-feira eu venho e opero. Mas você vê como que é, né? A gente troca a vida, entendeu? A doença ali pelo álcool. Em 2007, acredito, né? Foi quando, numa terapia, numa clínica, né? Estava lá dentro e com uma vontade enorme de beber. E nesse momento, e sem dinheiro, sem nada. E tinha um guardador de carro na rua, né? Seu Carlos, esse nome ainda me lembro. E eu pedi a ele, falei, contei uma história que eu ia precisar de 1 litro de álcool, porque quem viria me buscar, viria sem álcool. Né? Ele acreditou. Era álcool ou etanol de carro. De carro. Mas não é só o álcool que tem lugar nessa narrativa. Felizmente, um outro personagem virou protagonista na história de quem está aqui, o Alcoólicos Anônimos. O método de trabalho são as reuniões onde todos contam um pouco sobre suas próprias experiências e evitam, só por aquele dia, o primeiro gole. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir umas das outras. Proporciona para mim uma vida que eu sempre quis.
e que eu acreditava que era o álcool que me daria, né? Essa questão de querer fazer parte, né? Eu sempre achei, desde criança, achei meio estranho, né? Um estranho no ninho, né? E o álcool me ajudava, eu acreditava que o álcool, de alguma maneira, me fazia pertencer a um mundo que eu não entendia muito bem, né? Mas hoje não, com o programa, né, me coloca numa situação que eu, algumas coisas ainda não entendo, tenho minhas dificuldades, meus questionamentos, né? Mas nada me leva a uma situação de desespero como eu ficava, né? E hoje o senhor se considera uma pessoa feliz? Sim, hoje eu sou feliz porque eu gosto de acordar de manhã, gosto de estar com as pessoas, gosto das coisas que eu faço, gosto de estar onde estou. Se é chamar felicidade, eu sou uma pessoa feliz, né? Um tratamento sempre é importante que se inicie. Se é cedo ou tarde, não importa, mas que se inicie. Porque a prevenção de outras doenças também, ou pelo menos o início do tratamento de outras doenças também são importantes, né? Então, o tratamento em geral, como é feito, né? Do ponto de vista da saúde, são várias ofertas, isso acontece de uma forma geral no país todo, né? Nos ambulatórios, né? Nos postos de saúde, as unidades básicas de saúde. Normalmente a procura é pelo médico clínico, não é? Ou pelo próprio usuário ou pela sua família, né? Essa é uma abordagem mais médica, né? Os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, que também de certa forma estão espalhados no país como um todo, aqueles direcionados a álcool e outras drogas, que tratam exclusivamente ou preferencialmente das drogas, incluindo o álcool. Então, com programas específicos para isso, não é? E, além disso, as outras instituições, como os Alcoólicos Anônimos, por exemplo, que têm uma margem bastante considerável de abstinência desses pacientes, não é? Dessas pessoas, né, na comunidade como um todo. Então, as formas, né, o tratamento, os tipos de tratamento podem ser variados. Para qualquer pessoa que quer mudar um comportamento, e na dependência do álcool mais ainda, é importante ter um leque de opções muito grande. Não tem uma única forma de tratar que vai servir para todo mundo. Então é importante que o profissional, a pessoa que está acolhendo esse paciente pela primeira vez, tenha a habilidade de oferecer um leque grande, né? Existem os alcoólicos anônimos, existe o amor exigente, existem formas de tratamento ambulatorial com o psicólogo, né? Existe forma de tratamento familiar, porque a família muitas vezes também está muito adoecida e reforça comportamentos negativos dos pacientes sem saberem. A questão da medicação é muito importante, principalmente no primeiro momento e também quando existem quadros de doença, transtornos mentais associados, depressão, ansiedade, pânico, né? Outros quadros que estão sendo encobertos pelo álcool. Então, o acompanhamento psicológico, psiquiátrico, grupos de apoio, alcoólicos anônimos, né? O acompanhamento espiritual em pessoas que são religiosas pode fortalecer também. Então, a ideia é de que hoje em dia existe um leque grande de opções e quanto mais opções a pessoa puder, quanto mais opções a gente puder oferecer para as pessoas, mais chance elas vão ter de escolher alguma coisa que funcione para elas e se engajar no tratamento. Não é uma coisa fácil, aquilo que eu estava dizendo, né? Se admitir que é impotente. Mas há um crescimento lento e contínuo. Desde que você queira, desde que você aceite, desde que você se propõe a seguir aquele caminho, é fácil, fica absolutamente fácil. Mas tem pessoas que infelizmente não têm essa facilidade. Tem pessoas que chegam, fica 2, 3, 4 meses sem beber, tem uma recaída. Às vezes tem coragem e volta para o grupo, tenta novamente, tem outra recaída. Então tem pessoas que têm inúmeras recaídas até afirmar, até realmente jogar a toalha, falar, não, eu sou impotente perante o álcool comigo não dá. A gente tem que viver o dia de hoje. Então só hoje. Hoje eu não bebi. Hoje. Não importa que eu já tenha mais de 30 anos. O importante é o dia de hoje. Hoje eu não bebi. Hoje eu estou evitando o primeiro gole. Essa é a nossa filosofia. Evite o primeiro gole hoje. Sabe?
não queira pensar que você vai viver. Quando eu cheguei lá, falasse para mim assim, Ivan, você vai ficar 30 anos sem beber. Ah, não, vou embora. Tchau, fui. Certo? Agora, me propuseram uma coisa fácil. Ó, evite o primeiro gole hoje, só no dia de hoje. E é assim, dia após dia, que muitas pessoas começam um novo caminho, dessa vez separado do álcool. Apesar de ser uma doença sem cura, o controle é possível em muitos casos. No lugar do primeiro gole, uma nova vida começa lentamente a se desenhar. Subir um degrau de cada vez. Esse é o lema do ex-vigilante Jorge, de 51 anos, para conseguir superar os danos causados pelo álcool. O aluguel deste cômodo simples já é considerado uma vitória para quem esteve bem próximo da rua. O álcool, vou falar para você, ele destrói a pessoa e a pessoa não percebe. E a pessoa acha que tem o controle sobre ele. E ele estava, de fato, destruindo a sua vida? Tava não, ele destruiu. O que aconteceu? Ele destruiu minha vida de uma certa maneira que eu... Agora, para construir minha vida de novo, eu sei que eu vou conseguir. Porque eu sou guerreiro, eu sou novo ainda, tenho saúde, graças a Deus. Tenho uns filhos maravilhosos que estão me ajudando. Eu vou conseguir. Mas não é fácil. O depoimento de Jorge, atualmente desempregado, é um indicativo dos malefícios do álcool não apenas à saúde, mas também à vida pessoal e profissional de qualquer cidadão. E mesmo assim, o Brasil supera a média mundial no consumo de bebidas alcoólicas. Além disso, um estudo do Senad aponta que existem quase 6 milhões de dependentes no país. Doença que não escolhe gênero nem classe social. Este médico, que prefere não se identificar, venceu a batalha contra o álcool e já está há quase 30 anos sem beber. Como médico, eu sabia o que é o alcoolismo, né? Só que eu sempre achei que comigo nunca ia acontecer isso. A gente sempre acha que com a gente nunca vai haver problema, né? Mas eu sempre soube que era uma doença e enfim, eu convivia com essa consciência. Só que realmente eu não achava que comigo ia ser dessa forma. De chegar num ponto no qual eu, digamos, me vi, assim, obrigado a mudar de vida. O alcoolismo é uma doença que não tem cura, porém tem controle. Sabe? Então tem que, de todo jeito, procurar um programa de recuperação, como o AA, que tem vários aí hoje em dia à disposição. Essa é uma saída. Saída também encontrada por Jorge após a insistência de pessoas muito especiais. A gente, assim, desculpa que eu me emociono um pouco essa... Não tem problema. Quando eu falo dos filhos, a gente se emociona um pouco. E o pedido dela que te comoveu? E aí me comoveu e aí eu consegui. Eu vi que realmente me amava, né? Meus filhos me amam. Aí eu... Minha neta, tudo, aí eu pensei muito, falei para ela que ia pensar. Ela falou, então amanhã eu venho aqui e o senhor me fala. Aí quando ela chegou no outro dia cedo, eu estava com a mala pronta. Falei, vamos lá onde você quer me levar, que eu estou disposto. Orei muito, assim, pedi muito para Deus à noite. Que me iluminasse, me desse essa força, né? Que eu conseguisse entrar nessa clínica e... Foi difícil para sair, não é fácil sair. Então eu falo assim, quem não tem filhos, uma família que apoia bastante para aceitar um tratamento, por ele vai até o final e por isso tem muitos aí para a rua jogados, você vê situações, e cada um desses que está na rua aí tem uma história. E que mensagem você deixaria para pessoas que estão criando agora de início esse hábito de beber continuamente, de frequentar bares? O que o senhor diria? Isso é um hábito legal? Isso vai trazer algo benéfico para a vida delas? Não, né? Pela sua história. Minha mensagem para essa moçada que vem aí, não caiam nessa não, porque
Se entrar no alcoolismo é uma doença incurável. Aí vocês vão ter que aprender, como eu, a viver o resto da vida, dia a dia. Não vão poder pensar futuramente, vocês têm que pensar só no dia de hoje. À medida em que todos os envolvidos possam participar dos grupos de apoio, não é, de um acompanhamento psicoterápico, todo mundo ganha, né? Então é um processo ganha-ganha, né? E não perde-perde. E aí o recomeço para qualquer momento da recaída é fundamental, e não ter o preconceito e nem a vergonha de pedir ajuda e saber que isso faz parte da trajetória. Para a família, a primeira coisa, tente se imaginar quantas vezes você já tentou mudar alguma coisa na sua vida e como isso foi difícil. Tente pensar quantas vezes você tentou se engajar no estudo, perder peso, promover alguma mudança. Todo mundo que já tentou promover alguma mudança em algum hábito de vida sabe como isso pode ser difícil no primeiro momento. E dar os primeiros passos pode ser muito difícil, mas depois que você dá os primeiros passos, fica mais fácil. Mesmo que eu tenha uma recaída, fica mais fácil quando eu já estive num período de abstinência do que quem nunca esteve. Então é importante que essas pessoas tenham apoio. A gente não vai banalizar a recaída, mas ela faz parte, a gente tem que encarar isso como uma realidade. E para o dependente químico, eu tenho uma metáfora que é, se a gente imaginasse a dependência química como um cão bravo, um Rottweiler, um Pitbull, que você não controla, mas ele é seu e é sua responsabilidade. Né? Então você tem que saber como você vai lidar com aquilo que você não doma dentro de você. Eu não saio com um pitbull que eu acho que pode ser agressivo, sem uma focinheira, sem uma coleira. O que eu estou querendo dizer? Que às vezes a gente precisa de um controle externo e a gente precisa de ajuda e a gente precisa que as pessoas intervenham na nossa vida. Né? Mas eu tenho autonomia para decidir que eu quero isso para mim. Né? Então, embora você não tenha controle, você tem responsabilidade. E se você divide essa responsabilidade com outras pessoas, tudo fica muito mais fácil. Aí tem que ser uma relação de parceria. O conselho que eu dou é o seguinte: procure ajuda. Procure ajuda. Para ontem, não é para hoje não. Esse é o para ontem mesmo. Urgente, sabe? Às vezes tem uma coisa, a pessoa que está vivendo, ela já não tem mais o livre-arbítrio de saber se ela quer ou não ajuda. Então o familiar, o amigo, sabe? Encaminhe a pessoa, levem a pessoa até um grupo de água. Peguem essa pessoa, arraste se for o caso, leva debaixo de chicote, mas dá a oportunidade a ela de conhecer uma saída, de saber que existe uma saída, sabe? Porque a perspectiva de quem está na vida do álcool é a seguinte: eu vou morrer bebendo porque não tem outra saída para mim, não existe uma saída para mim. Esse é um conceito muito forte do alcoólico. Então, se ele não tiver condição de procurar ajuda, a família, os amigos, a comunidade, prestem essa ajuda para ele. É a oportunidade de salvar uma vida. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Mas se você tem algum problema com álcool e precisa de ajuda, os contatos do AAD Campinas aparecem aqui na sua tela. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana para você e até sábado que vem. Tchau, tchau.